Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. E a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, iluminando nossas almas, fortalecendo nossos espíritos, para que possamos continuar nossa jornada de forma mais proveitosa possível. Muito bom contar com vocês para juntos continuar nosso estudo da maravilhosa obra Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 8 dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa obra magnífica se chama Nos Domínios da Mediunidade. Eu queria que, antes de propriamente falar sobre o livro, sobre a obra, trazer a consideração, o que me recordei agora, de um prefácio maravilhoso feito por Emmanuel, que é o coordenador mediúnico da vasta obra literária psicografada por Francisco Cândido Xavier, Espírito Sábio, que, aliás, ele prefacia todas as obras de André Luiz. Tem um que eu acho muito interessante, que é desse livro Libertação, que é o livro número 6, que já estudamos ele, né? Mas tem um prefácio muito interessante. Ele fala, nesse prefácio, de uma lenda egípcia muito interessante, que é a lenda do peixe vermelho, do peixinho vermelho. Eu acho que ela é interessante para a gente entender uma beleza da redação de Emmanuel, o trabalho, entender o foco do trabalho e o objetivo do trabalho de André Luiz. Ele disse, nesse, nessa, nessa, nessa lenda egípcia, que existia um lago, um jardim muito bonito, um lago relativamente pequeno, né, onde viviam muitos peixes. Muitos desses peixes viviam lá de forma preguiçosa, viviam comendo larvas, moscas, viviam nas suas locas da sombra, uma vida pacata, sem nenhum esforço, sem estudo, na preguiça, naquele comodismo imenso. Essa era a vida deles. Levavam a vida. Entretanto, existia naquele lago um peixinho vermelho. Esse era um peixinho ignorado pela comunidade dos peixes, né? Porque ninguém se preocupava se restava comida para eles, os grandes iam lá e comiam, tudo, os gordos. E eles tinham que ficar sempre com fome, andando de um lado para outro, não tinha local de repouso, porque as locas na sombra, os peixes gordos e preguiçosos estavam sempre lá tomando conta. E esse peixinho vinha naquela agonia, para lá para cá, sem descanso, sem repouso adequado, passando fome, aquela situação difícil. Então esse peixinho diz, poxa vida, essa vida não está certa, não está adequada, essa preguiça, essa falta de perspectiva, não pode ser tudo, deve existir algo além disso. Então, ele começou então a estudar a própria digamos, a topografia do lago, localizando os ladrilhos, etc., até que encontrou o escoadouro do lago, que era onde a água saía e tinha uma pequena grade de onde a água saía. Era o sangradourozinho, né? Só que entre uma gradezinha e outra era bastante apertado. Só havia possibilidade de alguém passar por ali se fosse magrinho como ele, fizesse um esforço, estudasse a situação e também se preparasse para essa viagem, estudando, para ver as perspectivas, o que é que poderia encontrar, e etc, etc. Então ele estudou tudo e resolveu empreender essa viagem de descoberta, de sair do comodismo e partir para, para essa viagem de descoberta, de aprendizado. Então ele faz um esforço muito grande, perde algumas escamas, mas passa pelas grades apertadas, pela grade apertada, e cai, e sai exatamente naquele filete, aquele pequeno riachinho estreito, aquele ribeirãozinho, e começa então a sua jornada. Ele começa e começou a ficar deslumbrado, depois daquele pequeno riachinho, apareceu um riacho mais aberto, mais largo, e ele começou a ficar impressionado com aquele mundo que era desconhecido para ele. Vê paisagens bonitas, casas bonitas, animais que ele não conhecia, pessoas outras. Enfim, terminou caindo num rio mais caudaloso, e que as belezas se multiplicavam, começou a ver barcos, casas, coisas que ele não conhecia, né? E até para o deslumbre dele, total, ele chega ao mar. E ele viu um mundo extraordinário de possibilidades, com alimento, água limpa, corais, animais de tudo quanto é tipo,
enfim, um universo absolutamente novo, né? E ele começou a andar naquele universo magnífico, né? E o alimento era farto, tudo era muito bonito, fez amizades com vários peixinhos. E então ele resolveu então morar num local fantástico, que era no Palácio de Corais, um local de corais maravilhoso, não tinha peixe maravilhoso, fez amizades, etc. Tinha conversas muito enriquecedoras com aqueles peixes, era um paraíso para ele. Entretanto, quando ele estava naquela situação, que descobriu tudo, uma felicidade imensa, então bateu na cabeça dele uma grande preocupação com aqueles irmãos que ficaram lá no lago atrás, que não conheciam nada daquilo, que não tinham perspectivas, que poderia haver uma possibilidade de um período de seca grande, aquele lago secar e todos morrerem, né? E ficou muito penalizado com aquela situação daqueles irmãos. Se aconselhou com os irmãos do Palácio de Cristal, conversando, pedindo orientações de como fazer, se estava certa a orientação dele, que ele gostaria de voltar para alertar aqueles irmãos que existia um mundo novo, com possibilidades múltiplas que eles não conheciam, aquele mundo maravilhoso. E recebeu, então, o incentivo, a motivação, o apoio daquela comunidade de irmãos que moravam no Palácio de Cristal, dos corais fantásticos, né? E empreendeu uma viagem muito penosa de volta, né? Pegou o rio, depois o riacho mais largo, depois um filetezinho de água, e chegou com muito sacrifício ao lago de onde tinha partido. Achava ele, quando chegasse lá, ia ser ovacionado. Haveria uma curiosidade muito grande para saber onde é que você estava, para ouvir os relatos dele. Qual não foi a decepção que, quando ele chega no lago, ninguém sequer tinha notado que ele tinha partido. Uma diferença total em relação à situação, não obstante o esforço imenso que ele fez para retornar. E então ele começa a contar a situação, conta das belezas que descobriu, do mar e dos barcos, de outros animais fantásticos, de tudo. Procura o rei, que havia um rei um rei dos peixes ali, e procurou o rei, conversou, dizendo que queria que ele fizesse uma gentileza de reunir todo o grupamento de peixes, porque ele queria fazer a exposição, explicar a situação, etc. O rei, com muita má vontade, atendeu a ele, afinal de contas, atendeu, e ele fez a reunião. Então, ele fez uma exposição entusiasmada, falando desse mundo novo, das perspectivas múltiplas, de lugares fantásticos, com perspectiva de vida, de bem-estar, de progresso, de evolução maravilhosa, né? E quando ele terminou de fazer aquela exposição fantástica, ele disse que tinha uma condição para aqueles que desejassem desfrutar desse bem-estar fantástico, daquele paraíso que ele descobriu. Haveria eles que largar um pouco a preguiça, estudar, se esforçar para fazer um esforço para poder, na verdade, ser bem-sucedido no caminho, e teria que fazer um regime. Lembra a história da parábola da porta estreita e da porta larga, que Jesus falava? Exatamente isso. Tinha que fazer um regime, que todos estavam gordos demais, não teriam condições de passar na grade. Não haveria possibilidade de passar na grade para poder empreender a viagem. E quando ele falou essa história, aí foi gargalhadas. Alguns disseram que ele estava louco, que não tinha a menor possibilidade disso acontecer, que ele estava delirando, que, na verdade, não haveria possibilidade de existir outros lugares além daquele riacho. A ideia nossa da Terra, que só existe aqui, não existe outros lugares em outros mundos. Não, aqui é o centro do universo, o centro do universo é aqui o nosso lago. Que história é essa de existir outros? Não, você está delirando. Tem a menor possibilidade de ser verdade, né? Aqui é o lugar melhor de se viver no mundo, é aqui. Mas só não é a possibilidade de secar. Não, isso não existe. Já consultei até o Deus dos peixes aqui, ele me afirma que aqui é o melhor lugar do mundo, que é o paraíso. Então, todo o esforço que ele fez foi em vão, assim, não foi ouvido, foi desrespeitado, e ao final foi levado pelo rei dos peixes até a gradinha e expulso do lago, para ele, porque na verdade não teve a menor, não ecoou de jeito nenhum exatamente o objetivo dele, que era exatamente orientar as pessoas. Então, no final dessa história, André Luiz nos diz, então, ou melhor, Emmanuel fala que esse é o esforço de André Luiz, trazendo esse cabedal fantástico de obras, visando esclarecer a alma humana, dizendo que o mundo não se escreve aqui. Quando a gente desencarna, o corpo de carne morre, mas o espírito continua na sua jornada. E só é possível, na verdade, a gente acessar mundos mais felizes
se tivermos feito o nosso regime para poder passar na porta estreita, ou seja, fazermos o bem, progredirmos, estudarmos, evoluirmos. Porque Jesus dizia que a gente colhe o que planta, né? A gente colhe o que planta. A cada um de nós será dado de acordo com suas obras. A gente colhe o que planta, dizia Jesus, né? E diz que, na verdade, o papel de André Luiz foi exatamente isso. Ele desencarnou, foi ao mundo espiritual, passou dificuldades do caminho, da jornada, e, enfim, descobriu um mundo extraordinário, cheio de possibilidades, né? E fez um esforço muito grande, diz Emmanuel, buscando acender a luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Ele fez tudo para trazer a gente essa coleção fantástica, essa obra maravilhosa, recheada de informações sublimes, mostrando as consequências de nossas ações, que somos seres interdimensionais, que as nossas ações do hoje, elas reverberam ou têm desdobramentos no futuro, né? Ou, na verdade, terá agora, encarnado, ou quando desencarnarmos, terá repercussão, boas ou más, dependendo dos nossos procedimentos, ou também as consequências que estamos vivenciando hoje, nossas angústias, nossas dores, são fruto do que plantamos no passado. Não é possível colher sem plantar. Davi nos traz essas informações. Portanto, a obra de Luiz, essa coisa fantástica, como diz Amanda, né? Ele nos traz esse abrir de olhos, que Deus é Pai misericordioso e bom dizer que seus filhos encontram o caminho da felicidade. Mas essa felicidade, que todos nós ansiamos por ela, é preciso encontrar o caminho do estudo, como bem diz o peixinho vermelho. Fazer um esforço para poder passar na porta estreita, não é? É preciso nos esforçarmos, fazer o melhor. E não tem como a gente acessar os mundos mais felizes sem ter mérito. Não teremos a senha, não teremos nenhuma sintonia com aqueles mundos. As pessoas ficam nas regiões vulneráveis, nas regiões umbralinas, por exemplo, regiões de sofrimentos, porque tem sintonia com aquele ambiente. Quem não tem, passa dali, tem a senha dos mundos melhores. Eu ouso dizer que, na verdade, a obra de Luiz na verdade, é um curso avançado de evangelho prático. Tudo está no evangelismo, mostrando que nossas ações têm consequências, nossas omissões também, tentando abrir os olhos. Para quê? Para que a gente possa ter uma encarnação mais proveitosa, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E, afinal de contas, a reencarnação é o meio que Deus nos concede para atingir os fins, que é a felicidade, dentro da ideia que a gente colhe, que planta. Cada um recebe conforme suas obras em Jesus. Então, essa obra é maravilhosa para a gente dar um direcionamento mais adequado às nossas reencarnações, que ninguém está aqui de férias, não. A gente tem que comprar missões, cumprir missões. Nós nos matriculamos na escola da vida, e como na escola convencional, quando a gente retorna no final do ano, a gente tem, quando volta para casa, tem que mostrar o boletim, né? Se tem as notas boas ou mais, se foi aprovado ou reprovado. Reprovado tem que voltar de novo para as mesmas experiências. Esse é o grande objetivo. Então, é uma obra extraordinária. Voltando aqui a essa magnífica obra, nos domínios da mediunidade, esta obra em especial, o foco dela é a vivência da mediunidade, entendendo a mediunidade como sendo a capacidade que as pessoas têm de ser intermediários entre os dois planos, o plano do vivo de cá com os planos de vivo de lá. Mediunidade é isso. Tem que ter uma mediunidade ostensiva que é uma espécie de carteiro do mundo espiritual, que nos traz as informações dos benfeitores espirituais ou também das entidades sofredoras, mostrando a realidade do mundo espiritual, de sorte que essas informações trazidas do bem feito, visando nos estimular, ou do mal feito, tentando modificar cada um de nós, encontrarmos o caminho iluminado da vivência do Evangelho. Esse é o grande objetivo, iluminar nossos corações, né? Então, nesta obra é enfocada a mediunidade, mas a mediunidade vivenciada e praticada em conformidade com os ensinos do Evangelho de Jesus. Porque quem vivencia a mediunidade sem ter como parâmetro o Evangelho de Jesus, corre o risco. E ao invés de ser o mensageiro dos seres iluminados, da luz, pode ser o mensageiro das criaturas das sombras, porque se ele não tem elevação, não tem ele disciplina, não tem estudo, equilíbrio, como o peixinho esgoto não queria se sacrificar, se esforçar, o que vai acontecer? A sintonia dele será com as entidades infelizes de baixa sintonia. Nós só temos a possibilidade de nos elevarmos e ter sintonia com as entidades mais elevadas sem se elevar, através da disciplina, do estudo, da reforma e da transformação. E esse é o grande objetivo. E nessa obra em especial, como na verdade foi estabelecido o André Luiz e a Hilário, que é o parceiro dessa jornada, também fora médico encarnado, eles realizarem o levantamento para essa obra,
os domínios da mediunidade, uma mediunidade equilibrada, com controle, etc. E então fora indicado pelo ministro Clarencio, que é um substituto de André Luiz, desde que ele chegou em nosso lar, depois de 8 anos no umbral. O benfeitor Aulus, pela sua larga experiência com a mediunidade, viveu na França em duas encarnações importantes, conviveu com Kardec. No mundo espiritual, tinha uma larga folha de serviço nessa área. Então, ele fora indicado como instrutor de André Luiz e Vicente para colher informações para essa obra. Então, nos primeiros capítulos, vem informações interessantíssimas, né? Porque Aulus leva André Luiz e Hilário a uma instituição espírita equilibrada no Rio de Janeiro, onde é vivenciada a mediunidade equilibrada, né? E mostra todo como é a funcionalidade, a interface entre a equipe material de trabalhos médios, doutrinadores, etc., com os benfeitores espirituais, mostrando que a equipe espiritual é muito mais numerosa, e eles que grande parte do trabalho de preparação da casa, de preparação dos médios, de defesa da casa, tudo é feito pela equipe espiritual, e a necessária sintonia ou interface entre o coordenador do trabalho mediúnico, coordenador do trabalho espiritual, e também com o doutrinador, que é o coordenador da sala mediúnica, tudo isso foi mostrado com muita beleza, né? E mostrou também em toda essa fase de preparação dos capítulos primeiros, depois do trabalho em si, 2 horas de trabalho, depois que o trabalho é feito de preparação dos médios, como a equipe espiritual foi um trabalho de preparação para cada um médio, aqueles que têm capacidade de receber as entidades, de incorporar, ou, enfim, ou de psicografar, todo o trabalho que é feito no aparelho mediúnico, dos médios, no espírito, no perispírito, no corpo de carne, etc. Tudo isso foi levantado. No final do trabalho, onde várias entidades sofredoras foram assistidas, várias modalidades de mediunidade foram exercitadas, trazendo detalhes de como ela acontece, de uma forma muito rica, porque essa obra maravilhosa não só está destinada para o médium ostensivo que trabalha na instituição espírita. Afinal de contas, Kardec disse que somos todos médios, então tem uma utilidade importantíssima. E ao final do trabalho, depois da noite de assistência, depois de 2 horas de trabalho bastante produtivo, de socorro, de assistência, não só as entidades, os encarnados que têm um processo com os de obsessão, que foram, na verdade, feito um trabalho de assistência, aplicado passe, incorporar as entidades sofredoras, doutrinadas, onde você, na verdade, se trabalha obsidiado e obsessor, né? Muito interessante. Ao final, foi feito um trabalho de assistência da equipe espiritual aos médicos que trabalharam, visando a reposição das energias perdidas, gastas na noite, o equilíbrio, para que todos possam voltar para casa tranquilos. E, ao final, no fecho de tudo, foi feito foi dada uma mensagem de um benfeitor espiritual, de grande envergadura espiritual, né, no capítulo, exatamente no capítulo anterior, no capítulo 3, chamado Pensamentos de Mediunidade, que é uma aula absolutamente extraordinária, mostrando a importância da vigilância do pensamento na mediunidade, como ela tem repercussão no médio em cada um de nós. Por isso, Jesus falava no vigiar e orar, tem que ser um mantra na vida da gente. Então, esse capítulo é rico de mais informações. Não vai dar para falar mais sobre isso agora, senão você tem a gente tem um capítulo para estudar no de hoje, que é o capítulo 14, chamado Em Serviço Espiritual. E esse capítulo também é muito interessante para mostrar que o trabalho não cessa com o término do trabalho na casa espírita. Algumas pessoas imaginam, acaba o trabalho na casa espírita, o médium vão para casa, as pessoas que vieram encarnados vão embora, e o trabalho cessa. Não, o trabalho não cessa. Primeiro que o trabalho mediúnico continua, alguns médios vão para casa, mas em desdobramento do trabalho, e às vezes esse trabalho pode ser uma continuidade do trabalho que iniciou na casa, é o caso desse capítulo 14 que a gente vai ver aqui, ou mesmo a casa fechada, a equipe espiritual continua trabalhando, porque a gama de sofredores são gigantescas, e a instituição espírita, como as igrejas, todas as instituições religiosas, é um hospital, onde são atendidos uma quantidade imensa de criaturas sofredoras lá, porque os benfeitores estão lá, os patronos espirituais daquela casa estão lá em assistência, né? Então, esse capítulo 14 ele é interessante para entender isso, o desdobramento do trabalho, além do trabalho da casa. Então, diz assim André Luiz, esse capítulo em serviço espiritual. Distanciávamos da instituição, ou seja, acabou o trabalho, os médios vão para casa, tal, tal. Distanciávamos da instituição. Quando o marido desencarnado de Dona Celina, lembra de Dona Celina? Dona Celina é aquela médium mais experiente da casa, que tem um trabalho extraordinário, mais experiência, teve uma vida dura, difícil, ficou viúva muito jovem, criou a família, foi foco das entidades das sombras que tentaram obsidiá-la, inclusive o próprio marido desencarnado,
o marido dela era uma criatura difícil, viveu uma vida de provações, encarnou muito cedo pelos seus vícios, pelas suas dificuldades, mas, na verdade, a gente viu que no trabalho, quando ela estava atendendo o trabalho mediúnico, no final, quando na verdade, o trabalho estava sendo realizado, do benfeitor Clementino, de assistência dos médicos que trabalharam, tem uma informação lá que o marido dela apareceu lá, em espírito, e fez um sinal para ela precisar ter contato com ela. Você deve estar lembrado, isso foi colocado no capítulo 12, exatamente. Muito bem. Então, diz aqui. Distanciava da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, essa médium experiente, cuja presença assinalamos no decurso da reunião, foi dito lá no passado, capítulo passado, se aproximou de nós. Porque ele foi lá, e quando Dona Celina estava ouvindo orientações do Clementino, disse, olha, eu preciso ter contato contigo. Então, depois, agora não para não acabar o trabalho, mas depois a gente conversa. Se vocês lembrarem, isso foi dito lá. Muito bem. Se aproximou de nós. De nós quem? De Aulos, o coordenador de André Luiz e também de Hilário, pessoa deles, demonstrando conhecer nosso orientador, conhecer Aulos, o marido de Dona Celina, desencarnado, procurou eles três, dizendo que conhecer, chamou, conversou então com Aulos. Porque parou ao lado de Aulos e disse, olha, meu caro assistente, meu caro Aulos, por obséquio, Aulos. Aí, quando ele falou de assistência, Aulos apresentou esse senhor, de nome Abelardo, a André Luiz e Hilário. Apresentou, dizendo, explicando, né? Dizendo que ele foi o esposo, era um esposo desencarnado de Dona Celina, que era médio, mais experiente da casa, dizendo a André Luiz e Hilário, Aulos, que ele, senhor Abelardo, esse senhor desencarnado, o marido de Dona Celina, vem se adaptando aos nossos regimes de ação. O que é que significa isso? Ele, desencarnado, com assistência da casa e etc., com o apoio da esposa, ele vem começando a se engajar no trabalho e serviço da casa, colocar-se a serviço, não obstante ser um espírito mais atrasado, mas com todo o processo de reinício, depois de uma fase de adaptação ao mundo espiritual, ele está devagarinho chegando e se integrando no trabalho de assistência da casa, porque nós vive o trabalho da casa é imenso, a guarda da casa, a conduta dos das equipes sofredoras que vêm são levadas. Então, ele diz que ele vem se adaptando ao regime de ação da casa, de trabalho da casa. Disse então Aulos. Via-se de pronto que Abelardo, essa é a observação da Ana Luiz, não era uma entidade de escola, seja, não era uma entidade elevada. Não, não era. Por quê? As maneiras, e aí é muito fácil identificar um espírito elevado ou não, pela forma de falar, pelo timbre de voz, pela energia que emana, tudo isso é absolutamente possível de você assinalar, né? Você imagina a própria forma do perispírito, se emana luz, se não emana, né? Então, né, Liz, olha, a maneira e o tom e a voz traíam-lhe a condição espiritual, mostrava claramente que era um espírito elevado, de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. A forma dele falar e o que ele emanava, André Luiz percebeu isso de cara, de pronto, com facilidade. Disse então Abelardo a Alves, meu caro assistente, continua inquieto, 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 mostrando que, na verdade, se fosse aquele elevado, não estaria inquieto. Venho rogar auxílio em favor de Libório. Se vocês estão lembrados de Libório, Libório foi a primeira entidade incorporada no trabalho da noite das 2 horas. Um espírito profundamente sofredor, que ele vampirizava uma senhora de nome Sara, que estava muito doente, e ele estava, ele estava obsidiando ela profundamente e vampirizando, sugando as energias dela. Ela estava muito doente em função disso, que há mais de 5 anos ele tem esse processo de obsessão e foi bastante agressivo quando no contato com a médium e também com o doutrinador. Se vocês estão lembrados, foi lá no capítulo 6 e 7, que fala disso, vale a pena voltar lá para vocês entenderem de quem é então Libório. Muito bem. Continua dizendo, o socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, lá quando ele incorporou, tá? Ele foi socorrido, foi orientado, revoltado, mas depois conversado com muito amor pelo doutrinador e pela própria médium, que era Dona Eugênia, que ele incorporou Dona Eugênia.
ele atendeu, ele queria se bravejar, mas ela conteve ele, porque ele era super, tinha como conter, né? Ela deu, recebeu ele com muito carinho, e depois todo, não obstante a revolta imensa dele, tá? Quem quiser voltar no capítulo 6 e 7, dá uma olhada nisso, mas ele foi assistido, foi feito prece por ele, criou-se criou-se uma assistência maravilhosa de orações, ele terminou arrefecendo, foi aplicado energias pelos espíritos da casa, pelo Raul Silva, que é o coordenador da casa, foi aplicado energias, ele se tranquilizou depois da prece, chorou, se tranquilizou, e ele foi, portanto, retirado, que ele estava incorporado, obsidiando profundamente a uma senhora chamada Sara, que estava presente lá na casa espírita, física, encarnada, e foi levado a uma instituição de socorro, né? Então, essa criatura sofreu uma compreensão, né? Pessoal, o socorro do grupo melhorou-lhe a disposição, que ele incorporou e foi trabalhar e tal. Mas agora é a mulher que piorou. Que mulher? Aquela mesmo que ele estava obsidiando ela. Aquela mesmo que ele estava vampirizando há muito tempo, que estava bastante doente. Ela piorou, perseguindo. Olha que coisa interessante. Ela foi levada à instituição reclamando do processo obsessivo, precisava se livrar daquele processo obsessivo e melhorar. Ele foi retirado. E, em vez de ela melhorar, ela piorou. A gente vai explicar por que essa situação um pouquinho mais na frente. Então, Aulo disse: Olha, conte conosco, pode ficar tranquilo, disse Aulo, de boa vontade. Contudo, disse ele ao senhor Abelardo, é importante que Celina nos ajude. Eu sei que a Celina, a médium principal da casa. Olha, então, precisamos da ajuda de Celina. Olha, a ajuda de Celina, como assim? Ela não é encarnada? Sim, quando ela dormir, ela se desdobra, ela pode nos ajudar no trabalho. Vê que o trabalho dos médicos vai além do trabalho realizado fisicamente na instituição espírita. Quando ele dorme, continua o trabalho. Aliás, todos nós, diz André Luiz, que nos momentos mais propícios ao processo evolutivo nosso, por isso a prece é absolutamente fundamental quando vai dormir, e agradecimento a Deus por tudo que é no dia, mas também pedir a Deus força e coragem e equilíbrio para que a gente possa ser instrumento dos benfeitores espirituais no trabalho do bem, curso realizado de aprendizado, ou ajudar a outros, as criaturas mais sofredoras, né? Porque se a gente dorme em desequilíbrio, revoltado, desequilibrado, a gente vai ser o quê? Pela sintonia baixa, e seremos, sim, perturbados pelas entidades das sombras, porque faremos sintonia com eles. Se a gente vai dormir e se eleva o nosso padrão vibratório, a gente tem condições de ser companhia dos benfeitores espirituais que nos utilizam para o trabalho no campo do bem. Muito bem. E afagando-lhe os ombros, concluiu: Volte à companheira. Você volte à companheira o quê? Volte, acompanhe sua esposa, que está terminando de sair da casa agora, terminou o trabalho, Dona Celina, né? Volte à companheira. E tão logo se desligue do corpo, Celina do corpo, pela influência do sono, desde quando ela se desdobre, quando a gente dorme, fica o corpo físico, o espírito vai, o espírito não dorme nunca. Quando ela se sai para a frente do sono, você traga ela em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos para onde? Em Socorro Libório, onde ele estiver. Essa é a ideia. A gente aguarda você no jardim aqui próximo, indicou ele onde era o jardim, quando seria o ponto de encontro de André Luiz, Aulos e Hilário, exatamente com Abelardo e Dona Celina desdobrada, todos em espírito, né? Naturalmente. O interlocutor afastou-se contente, porque ele veio pedir auxílio a um tutelado dele, de repente teve a garantia de que essa assistência aconteceria, ficou contente. Enquanto penetrávamos enorme praça urbanizada, para aguardar a chegada da Dona Celina de Abelardo. Detivemos na espera, os companheiros, enquanto isso, Aulos me reportou a solicitação recebida. Ou seja, Aulos foi fazer uma explanação para André Luiz e Hilário daquela situação de Libório, mas também da situação de Abelardo, para que, primeiro, que essas lições são importantes para o apontamento que André Luiz estava pegando para escrever essa obra, que é importante para a gente. Mas também para eles terem conhecimento prévio do trabalho que ia se realizar. Por quê? Como é que era o relacionamento de Abelardo com a esposa encarnada e eles encarnados? E qual era a natureza do trabalho que ia se realizar também com Libório? É muito interessante as informações. Dizer, Abelardo interessava-se por Libório. Por que ele pediu socorro a Libório? No primeiro comunicante, o primeiro comunicante da noite, é o primeiro a incorporar lá
lá no trabalho de assistência lá, né? É, Primeiro comunicando da noite, que víamos amparado por intermédio de Dona Eugênia. Dona Eugênia, médium, que incorporou ele, certo? Incorporou esse espírito Libório, muito revoltado, sofredor e angustiado. E alongando as explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina, Abelardo, né, vagueara por muito tempo em desespero. Ou seja, confirmando a informação, a impressão que André Luiz tinha, que efetivamente Abelardo não era um espírito de escola. Não. Ele desencarnou e passou muito tempo de desespero, desequilibrado completo. Ou seja, desespero sem desequilibrado completo. Na experiência física, ele começou a explicar por quê. Aulus. Na experiência física, foi Abelardo, um homem temperamental, desarrazoado, desequilibrado, e não se resignara de imediato às imposições da morte. Ou seja, ele morreu, ficou revoltado, não entendia bem o porquê da morte, e ele colheu o que plantou. Se ele era um camarada temperamental, um homem desequilibrado, quando você morre, quando é desequilibrado, não existe milagre. A mudança da vida para a morte não muda ninguém. Você é a mesma criatura na vida carnal e na vida espiritual, com diferença. Enquanto você está encarnado, você pode até disfarçar a sua condição, mas quando você desencarna, não dá para disfarçar nada. Você é quem você é. Né? Tem essa história. Muito bem. Na experiência física, for um homem temperamental e não se resignaram, que está explicado aqui. Fora violento, inclusive, diz. A trabalhar significa violento. E voluntarioso. Desencarnaram muito cedo, se ele morreu cedo, em razão de excessos. Ele não explica os excessos, mas imagine que álcool, droga, cigarro, tabaco, enfim. Morreu cedo que um camarada não tinha, era descontrolado, nervoso, violento. Então, foi, sem dúvida nenhuma, para a dona Celina, um casamento provacional, difícil. Né? Ela sofreu e ficou viúva muito cedo, teve que criar a família inteira sozinha. Muito bem. Excesso tal. Tentou, quando ele desencarnou, em vão, olha aí, obsidiar a esposa. Olha que coisa difícil. Veja que, na verdade, ele era um espírito desequilibrado. A esposa, cujo concurso reclamava, qual se lhe fora simples serva. Ele tinha ela uma condição de escrava, propriedade dele. E tentou só obsidiá-la, tentou vampirizá-la. E aí é uma peculiaridade interessante. Há uma diferença da obsessão comum, onde a pessoa, o obsessor, odeia o obsidiado por questão de passado, ato grave que cometeu contra o obsessor, e ele hoje vem se vingar para. Mas, normalmente, as obsessões por vampirização têm outra natureza. As pessoas, às vezes, não têm raiva daquela criatura que vampiriza, ao contrário, você tem sintonia. No caso, ela era a esposa dele e ele não queria mal a ela, queria continuar sugando ela, estar na presença de qualquer jeito e sugar as energias dela, que faz profundo mal. Mas ela, espírito equilibrado, não se permitiu. Por quê? Porque a sintonia dela não era dele. Ou seja, ela tinha a sintonia dela era muito mais alta, a dele muito mais baixa. Ela não se permitiu, porque na verdade só é possível o processo de obsessão quando há uma sintonia. Aquela que eu já expliquei, né? O senhor tem os mesmos pensamentos, gosta das mesmas coisas, você vem lá e coloca a tomada. Você fica se alimentando ali. Há uma sintonia dos mesmos gostos, da mesma faixa vibratória. Tá? Muito bem. Então, tentou de qualquer jeito. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domicílio das sombras, entre espíritos revelados e irreverentes, até que as orações da companheira, esposa dedicada e boa, Dona Celina, né, da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, que pode ser amigo dela pela intercessão, ou amigo dele, familiares, amigo querido, conseguiram eles, os amigos, através da intercessão das preces e a ajuda da companheira, não sei que tinha méritos, já podia interceder que tinha méritos, né? Conseguiram demovê-lo, transformá-lo, modificar um pouco, arrancar ele daquela região de sombra onde eles estavam, pela intercessão, e tirá-lo de lá, fazer modificar ele um pouco mais, criar, modificar a sua possibilidade, mudar a sua mente, um pouco sua mente, e só está saindo daquele ambiente onde ele se encontrava, pela intercessão de todos eles, certo? Curvara-se, enfim, ele, rebelde, angustiado, grosseiro, embrutecido, curvara-se, enfim, chegou a um ponto de mudança que entendeu que era preciso modificar-se, renovar-se. A evidência dos fatos, que aquela rebeldia dele não levava a lugar nenhum no seu sofrimento. Pela intercessão da esposa desses amigos, ele continua a compreender. E o processo de mudança se dá quando você admite que está errado. E quando você acha que está certo, aí está difícil. Então, você admite
tem essa compreensão, e a assistência foi boa, ele conseguiu chegar a essa compreensão. Reconheceu ele, Abelardo, a impropriedade da intemperança mental, do desequilíbrio, da revolta, em que se comprazia, e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabamos de deixar, ou seja, ele foi tratado naquela casa espírita, pela ajuda da própria esposa, que trouxe ele com a equipe espiritual para ser doutrinado lá. Essa direção de ter demorado um bom tempo, demorado, preparando, renovando, foi assistido pela própria esposa com a equipe espiritual daquela casa, né? E aí, depois do trabalho feito, ele, depois de sua renovação, foi admitido, depois de todo o trabalho, com condições, foi admitido numa organização socorrista, numa instituição de socorro no mundo espiritual, como trabalhador, que passou a servir como vigilante, uma função iniciática, claro que a condição dele não dava para ser além disso, ninguém pode dar o que não tem, né? De irmãos desequilibrados, porque desequilibrado ele entendia, quando ele era um desequilibrado. Então, ele começou o trabalho duro e difícil, junto a uma clientela profundamente dura e difícil, porque se começa assim, ninguém pode chegar ao topo da escada sem trilhar cada um dos andares, é um processo gradativo, né? Então, começou a trabalhar, o que é ótimo, e aí entendendo que, na verdade, tá, enquanto você começa a trabalhar, o trabalho renova, transforma, e todo o bem que a gente faz a alguém, esse bem passa primeiro por você. É uma forma de você se renovar também, um aprendizado com a dor alheia. Então, logo o assistente completou a rápida biografia, falando da biografia de Abelardo, Hilário, como sempre curioso, perguntou, mas escuta, e o contato de Abelardo suscita indagações interessantes, Cílio. Continuará ele, Abelardo, porventura, em comunhão com a esposa? A pergunta é, poxa, mas a diferença de elevação espiritual é tão grande, como assim? Como é que ele continua a ter contato com ela? Ah, sim, disse Aulus. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Ou seja, mesmo que na verdade a gente cometa erros graves, e cometemos, isso não apaga, isso não corta o elo de amor, se o amor existe, de verdade. Né? Não apaga. Esse elo continua alimentado, né? Isso que ele está dizendo. Se existe amor, o elo continua, não é partido. Não é porque ele comete um erro muito grave que as pessoas que nos amam deixam de amar se o amor for verdadeiro. Né? É isso que ele quer dizer. Apesar da diferença que exprime, respondeu, perguntou Hilário. Então, Hilário, por que não? Acaso Deus, o Pai Celestial, deixa de amar cada um de nós, não obstante as falhas que cometamos em vida, que nos é própria? Ah, realmente, concordou Hilário. Concordou, é verdade. Deus não deixa de nos amar, não. Né? O argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? A pergunta dele. Então, mas escuta, mas ele religou-se à mulher? Como assim? Como é que ele teve essa possibilidade de vir se ligar a ela? Aí eu lembro do maravilhoso livro Renúncia, psicografado pelo nosso Chico, através do benfeitor Emmanuel, que é uma obra espetacular, que conta a história de Alcione, espírito altamente evoluído, que tinha um esposo chamado Pollux, que cometeu graves erros em sua vida, estava na região de sofrimento, mas ela, um espírito altamente elevado, ela vivia num mundo altamente feliz, um mundo de espírito altamente iluminado, na estrela de Sírios. E lá a obra mostra o lugar que ele vivia, um planeta lindo, onde tinha 3 sóis que iluminavam, um lugar espetacular que é narrado no livro. Vale muito a pena ler, é um livro maravilhoso. Né? E ela, Alcide, não obstante a felicidade, vivia numa região celestial, extraordinária, a tristeza dela com Pollux, que estava na região de sombras aqui na Terra. E ela nunca o esqueceu, porque tinha um amor profundo por ele. Né? E ela, então, ele chega ao momento de desencarnar, e ela vem socorrê-lo, orientá-lo, vem instruí-lo, dá todo o apoio para ele reencarnar. E ele, então, pede se era possível ela acompanhar ele. E olha qual foi, por isso que o nome do livro é Renúncia, porque ela renunciou o céu onde vivia, de forma extraordinária, no céu de um mundo celestial de profunda felicidade, e correndo o risco até de não voltar para lá depois da encarnação futura, depois de encarnar, ela pediu para reencarnar junto com o marido que vinha, que estava reencarnando numa situação profundamente infeliz. Mesmo sendo ela alertada pelos benfeitores de lá desse mundo feliz, na estrela de Sírios, de que ela poderia não voltar, que ele poderia falhar novamente, como efetivamente aconteceu, mas ela renunciou toda a felicidade que tinha para vir ajudar a ele na encarnação. Então, é uma coisa extraordinária
lembrei que vale muito a pena esse registro, que é uma situação guardada das proporções. A situação de Dona Célia e de Abelardo, ela é muito mais evoluída, mas o amor que existia por ele não perdeu o elo. Ela continuou. Claro que eles não estão no mesmo local, oportunamente estão, convivem um com o outro, mesmo, mas o elo não se partiu. Isso que eu achei interessante trazer a situação de Alcione Polo, que está lá nessa obra maravilhosa, Renúncia, que vale muito a pena ler, uma obra espetacular. Muito bem. Nela, disse, nela, em Dona Celina, disse Aulo, ele encontra, ele, Abelardo, encontra valioso incentivo, apoio ao incentivo para ele melhorar-se, renovar-se, transformar-se, porque, afinal de contas, ela é uma criatura iluminada, que só faz o bem, faz um trabalho extraordinário como médium na instituição, que faz um trabalho lindo de assistência aos sofredores, aos angustiosos, que criou os filhos sozinha, com muito esforço e etc. Ela tem todo o método, ela tem luz e ela pode ajudar, apoiar ele também a crescer. É uma forma de incentivar. Olha, se você quer chegar e a conviver cada vez mais comigo, você tem que fazer esforço para me alcançar. Né? Esse é o grande trabalho. Nela, enquanto valioso incentivo ao trabalho que ele está realizando, começando, para ele se desenvolver, se elevar, de autorrecuperação dele, criatura ainda bastante atrasada, mas foi um esforço, lutar muito para segui-la, né? Em que estagia, né? Mas na posição do espírito desencarnado, chega a partilhar o tempo doméstico? Essa é a pergunta que lhe faz de lá de novo. Mas como assim? E ela encarnada, com a família, e etc. Ele tem possibilidade de compartilhar o tempo doméstico dela, de ir à casa, de conviver com ela na casa dela? Aí responde Aldo, tanto quanto lhe é possível, ou seja, não há sempre possibilidade de ele estar o tempo todo lá, até porque tem os trabalhos no mundo espiritual, sofredores, etc, etc, e ele não pode estar o tempo todo, até porque a diferença de nível é bastante grande. Mas, por haver descido, olha, por que não pode estar o tempo todo com ela? Por haver descido consideravelmente a disciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio, a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, o lar de Dona Celina, com família, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Ou seja, ele não tem condições de ascender mundos mais felizes, desencarnados, não. Ele continua lá embaixo, porque ele não conseguiu ainda encontrar a senha de acesso. Só é possível ascender a mundos mais felizes quando ele conquista essa possibilidade através das suas ações. Como ele tem uma quantidade de débito bastante grande a se redimir, ele não tem possibilidade de ascender a mundos mais felizes. O paraíso dele, portanto, é a visita, vez por outra, à casa de Dona Celina e o convívio com ela e o carinho que recebe dele, a ternura da esposa desencarnada. Esse é o paraíso possível, por enquanto, para ele. Porque a gente dá o que recebe, como dizia Jesus. Mas, diz ele, diariamente se entrega ao serviço árduo, onde lá na instituição que ele trabalha, nas regiões umbralinas, né? Na obra assistencial, onde ele é vigilante dos sofredores, em favor de companheiros ensandecidos, loucos, é a forma de se começar. Lembremos para aquele nosso lar, que André Luiz começou em nosso lar, lá na esquema de identificação, limpando o chão. Ele fora médico daqui da terra, orgulhoso, né? O processo é assim, ninguém começa por cima, começa por baixo, o processo de aprendizagem é assim, né? É essencial na obra em favor dos companheiros loucos, ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno, sempre que possível, no jardim familiar, ao lado da companheira, vez por quando ele tem autorização para vir até ela, né? Uma vez por semana, é explicar quando são as oportunidades. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto e oração. Ou seja, ele vem um momento importante no Evangelho lá. Olha a importância do Evangelho lá. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz diz que as casas que têm o hábito da realização do Evangelho lá, ou qualquer outro culto religioso, que é importante ter um dia e horário, porque a equipe espiritual vem até lá, e a nossa casa se transforma numa fortaleza contra as sombras de André Luiz, né? E passa a ser uma espécie de uma enfermaria espiritual, onde são tratadas as criaturas pela ambiência criada, pela presença dos benfeitores, etc, etc. Quando essa habitualidade do dia e horário é destacado na equipe espiritual para assistência às entidades sofredoras. Então, diz, ó, uma vez por semana, acompanhando o Evangelho lá, ele firme associado nas tarefas mediúnicas. Olha, ele é associado dela também no trabalho lá que se realiza na casa
no centro espírita, e vai lá ajudar no que é possível. Né? E também no trabalho que você realizar agora, que é um trabalho pós o fechamento da casa espírita, quando ela está desdobrada, continua o trabalho dela de assistência aos sofredores, junto com a equipe espiritual da casa, e ele acompanha e ajuda. É uma forma dele aprender e também melhorar-se, que quanto mais o bem a gente faz aos outros, mais a gente se beneficia com o bem. O bem também chega até cada um de nós, né? E todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio à doença, que é o que vai acontecer agora, né? Então, ele ajuda ela na casa espírita, quando o trabalho mediúnico está acontecendo lá, e o trabalho, quando ela está desdobrada, durante a noite, também ajuda no trabalho de assistência. Não foram apenas cônjuges, disse Aulus, não foram apenas marido e mulher, conforme a disposição da carne. São infinitamente amigos de muitas encarnações passadas. E Abelardo, para procurar aproveitar o tempo, a benefício de seu reajuste, dele, de seu ajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, ou seja, ele quer, quando ela desencarne, ela vai certamente para um mundo compatível ao estágio dela, ele quer estar em melhor condição para estar o mais junto dela possível. Se não for possível estar no mesmo local que ela, e provavelmente não estará, mas com a possibilidade de estar o mais próximo dela para continuar o trabalho. Se ele, desencarnado, já se encontra com ela no sono ou no trabalho mediúnico, já é bastante, ele quer cada vez mais ter essa possibilidade de conviver com ela o máximo possível, mas para isso tem que se conquistar, de se renovar, se transformar, fazer sua reforma íntima para poder merecer isso. Né? A celebração, quando Celina for novamente trazida à parte espiritual, para desencarnar. Aí eu lembrei de uma passagem fantástica, que quem não leu, aconselho ler, é o livro 2 dessa coleção, Os Mensageiros, no capítulo 17, que conta a história extraordinária de Ismalha e Alfredo. Vale muito a pena ler, que é um caso parecido, guardado as proporções. Alfredo, Ismalha é um espírito de alta envergadura espiritual, desencarnada, e Alfredo, que fora esposo dela na última encarnação, também está desencarnado, ele dirige um posto de atendimento chamado Campo da Paz, na região do umbral intermediário, local de profundo sofrimento, dor e angústia, e ele dirige aquela escala. Ele dirige porque já evoluiu a esse patamar, mas ele era uma criatura bastante réprobo, e na última encarnação fora que foi casado com Ismalha, ela sofreu profundamente injustiças absurdas com relação a ele. Ele quase a matou, por sinal. Está lá no livro, não vou ler, o capítulo 17 é fantástico. Mas havia um grande amor dela em relação a ele, né? Espírito bem mais atrasado, cuidou, desencarna, ela vai para uma instância espiritual muito mais elevada do que a dele, mas ela o visita toda semana, ela vem e permanece com ele um pouco lá. Ele não pode ir até onde ela está, ele não tem capacidade para ir, para tanto, ele não tem evolução para ir até ambientes mais elevados, onde ela vive. Mas ela vem, está com ele vez por outra, e ele está fazendo um grande esforço de renovação e transformação, porque existe um amor grande entre eles, para se um dia ele ter a possibilidade de conviver junto à mesma esfera dela. É o grande esforço que faz também a Abelardo agora, faz um esforço em relação à Dona Célia. Vale muito a pena ler esse livro, é um livro extraordinário. O capítulo 17 trata disso. Muito bem. Isso, porém, é comum? Perguntou Hilário, também muito curioso. É comum isso acontecer? Ou seja, desencarnar numa situação difícil e essa convivência? A separação dos casais é apenas imaginária? Ele perguntou. Ou seja, todos os casais são assim? A pessoa desencarna e é só imaginária? Desencarna e todo mundo se encontra depois? A pergunta é essa. Aí eles, em um caso não faz regra. Ou seja, esse caso de Célia e de Abelardo não é o mesmo caso para todos. Cada caso é um caso, em outras palavras, né? Ponderou Aulus, bem-humorado. Onde não prevalece a afinidade do sentimento, que é o caso que ele tem em relação a ela, de Abelardo e Dona Célia, como há em Ismael e Alfredo, como falei há pouco tempo, como havia em Pólux e Alcione, quando não prevalece as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Ou seja, terminou cada um para o seu lado. Cumpriu. Era uma prova? Terminou a prova, cada um segue sua jornada na busca dos seres com quem tem afinidade. É assim que funciona, né? Na maioria das situações, disse sensacional das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que existia na experiência vulgar. Ou seja, são casamentos provacionais, não é? Você vê para cumprir uma prova, mas não há amor.
há só interesses, de alguma forma, alguém casa porque é bonitinho, alguém casa porque tem interesse no dinheiro, não há interesse, acabou o casamento, acabou, provação cumprida, tchau, cada um segue sua jornada, está dizendo isso. Nesses casos, que é quando acontece isso, o cônjuge que abandona o envoltório físico, quando desencarna, se retira da prova, a que submeteu, a maneira de devedor, que atinge a paz e o resgate. Pagou o que devia, segue sua jornada. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam-se, são mais elevados, são de verdade, as emoções da jornada humana, ou seja, na verdade aconteceu um desequilíbrio, aconteceu um problema, né? Mas se existe amor de verdade, ainda mesmo que surja um segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, que está vivo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Aí eu lembrei de novo do livro Nosso Lar, que é fantástico. Quem leu, leu o capítulo 38, que fala o caso de Tobias, de Hilda e Luciana, que é muito interessante. André Luiz ficou muito curioso, que Tobias era o coordenador das câmaras de retificação em Nosso Lar. E um dia, André Luiz, visitando a casa de Tobias, viu que tinha duas senhoras, Dona Hilda e Dona Luciana. Ele ficou curioso, escuta, mas que história é essa? Quem são elas, afinal de contas? E Tobias, não, Hilda foi minha primeira esposa, porque eu tenho grandes afinidades, mas ela desencarnou. Eu tive uma segunda núpcias que foi Luciana, amiga e querida. No começo foi difícil, havia muito ciúme, mas ela depois entendeu. Ela é minha companheira, minha alma gêmea, efetivamente é Hilda. E Luciana é uma companheira querida, foi importante. Depois Hilda compreendeu a importância dela, hoje tem como uma filha, como uma irmã, mas Luciana está prestes, inclusive, a reencarnar de novo, porque sua alma gêmea vai encarnar, ela vai encontrar o amor com quem ela tem efetivamente a afinidade. Olha que coisa interessante, né? Então, foi interessante trazer essas informações para a gente esclarecer. Que as afinidades com quem a gente ama de verdade, a gente vai ter sempre afinidade de seguir nossa jornada. E Lara refletiu alguns momentos e perguntou: escuta, a travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajou, disse ele, cada um de nós, né, viajantes da eternidade, em sua estrada, escura, iluminada, cada coração com o seu problema, cada um tem suas peculiaridades. É isso? Baseado nos casos estudados aqui. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, disse Aulos. Né? Então, nós estamos aqui para progredir, para evoluir, sublimar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos corações, por aí vai. Disse ele, o verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Se há efetivamente amor, a gente vai aprender, vai se sublimar, vai se renovar, vai se transformar, aprender com nossos erros, né? Levantar das quedas e por aí vai. Quem, quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Então, a vida é uma escola, né? A gente vai aprender com as nossas lutas, com nossas quedas, com nossas vitórias, nossas derrotas, tudo faz parte do aprendizado. Algumas pessoas não entendem isso e acham que está aqui difere. Não, a vida é feita de sims e nãos e a gente aprende com nossos erros também. A gente só aprende a levantar quando cai, né? Ninguém aprende a levantar sem cair. Faz parte do processo. Então, as dores, as alegrias, as tristezas, tudo faz parte do processo de aprendizado. Depois da morte, disse ele, habitualmente aprendemos no sacrifício, quando a gente vai entender a situação real. Quando a gente está por aqui, muita gente não consegue compreender isso, mas depois da morte aprendemos no sacrifício aos próprios sonhos que tivemos, a ciência de amar, não segundo o nosso desejo, não, nem sempre os desejos são certos, não, mas a nossa, Deus é que sabe o melhor para cada um de nós. Às vezes, nem sempre o que desejamos é o melhor, Deus é que sabe, mas de conformidade com a lei do Senhor, os reajustes. Quando a gente comete os nossos erros, vem os reajustes. Quando o convívio e o amor ele é ignorado, vem a dor reparadora, né? Em outras palavras. Aí diz, olha, mães, obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, todo dia, como nossos espíritos mostram isso, né? Os filhos que precisam passar por situações difíceis vão encontrar outras mães com quem precisam se ajustar, precisam ajustar suas provas e por aí vai, né? Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, né? Antes tinha uma forma de pensar, hoje tem uma outra, baseada nas informações, nas suas evoluções, nos seus aprendizados. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, que foi o caso lá de Tobias com Hilda e Luciana, né? Esposos que são impelidos
aceitar a colaboração das segundas núpcias e casar de novo, no lar em que se foram desalojados, tudo isso encontramos na vizinhança da Terra. São questões do dia a dia, que às vezes a gente encarnado não tem compreensão, mas quando a gente desencarna e passa por uma compreensão do todo, vai entender por que essas coisas acontecem, pela dificuldade que a gente tem, alguns vêm cumprir missões que quando se conclui, cada um segue sua jornada, enfim, os encontros e desencontros, tudo faz parte do processo de aprendizado, e Deus é que sabe dessas missões que cada um de nós tem. Quando essa lucidez não vem, quando na verdade a gente não consegue conseguir compreender essas questões, certamente vem essa compreensão depois, esses entendimentos. A morte, sim, a segunda núpcia, tudo isso encontramos na vizinhança cá. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. Quando você morre, você tem uma compreensão, olha, a minha missão é essa, entretanto eu cumpri ou não cumpri. Então ela vai trazer, você colocar você diante das situações, olha, foi cumprido isso. É a história quando a André Luiz disse lá no livro, no livro, no segundo livro, no segundo livro da coleção, né? Quando ele fala lá dos mensageiros, né? Que ele fala que todos nós, quando desencarnamos, vamos passar por um processo de reciclagem. Reciclagem como profissional, que fez certo ou errado, reciclagem como pai, como filho, como esposo, como irmão. Aquela missão que a gente não cumpriu bem, que vai compreender as lições, ser instruídos para quando voltarmos à Terra, a gente poder desenvolver melhor a função que a gente falhou. Isso é importante, né? A morte é uma intimação que a gente recebe, é um entendimento fraternal, onde você terá que cumprir as missões que a gente falhou. E quando não lhes aceitamos essas missões, diante dos erros, o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então, cabe admitir nossos erros e fazer um esforço para se renovar. Aí eu lembro de novo uma outra obra maravilhosa, entre o livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 2, que fala a situação de Amaro, de Odília Zumira, Amaro ferroviário, Odila foi a primeira esposa, ela desencarna, ele casa de novo com Zumira, e o ciúme de Odila desencarnada foi imenso com Zumira, que obsedia profundamente, queria levá-la à morte, tudo isso é contado lá. É um caso interessante que relata um pouco essa situação que está posta aqui, com Célia e Abelardo, né? Para a gente entender. Como tudo está explicado, eu faço a remissão dos capítulos, vale a pena voltar lá e dar uma lida. Que, aliás, Entre o Céu e a Terra mostra que essa situação de Odila Zumira e Odila já vem de longe, desde a Guerra do Paraguai, que eles vinham nessa luta de encontro e desencontro. E Deus dá sempre a oportunidade de se renovar, de se transformar, como está dizendo aqui Aulo, né? E com largo sorriso, Aulo juntou. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Quando a gente não consegue dividir-se, não consegue partilhar, não consegue multiplicar a felicidade, né? Entre as compreensões de todos nós somos irmãos, todos nós estamos cumprindo missões, todos somos filhos do mesmo Pai. Essa compreensão nem sempre vem com seres como nós, ainda bastante distante do processo de renovação e transformação. A conversação prosseguia valiosa quando Abelardo e Celina, agora dormindo em sonho, estava ela já desdobrada, chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Por que confortado e feliz? Porque, na verdade, ele estava na companhia da criatura amada e recebia dela as energias elevadas que ela tinha, que fortaleciam perfeitamente. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve, radiante, pelas energias que ela emanava, e a felicidade de estar ele junto no espírito radiante, que amava, por sinal. Como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria que ela tinha, a grandeza espiritual dela. Notei que Hilário trazia consigo novos questionamentos. Contudo, Aulis, só opa, segura aí. Sigamos, é necessário agir porque tem alguém precisando da nossa ajuda. Libório precisa da gente, depois a gente conversa mais. A breve tempo, penetramos nebulosa região. Ou seja, eles saíram daqui da crosta da Terra, porque Dona Celina adormeceu, e entraram nas regiões de dor e sofrimento, nas regiões umbralinas. Né? A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Se é nebulosa região, que certamente é uma região bastante difícil. Os astros, Sol, Lua, estrelas, sumiram de nossos olhos, porque a gente já foi narrado muito bem que nessas regiões a energia é tão deletéria, tão difícil, tão pesada, é como se fosse uma energia, chama até um aspecto de fumo, que você não tem sequer a visibilidade das estrelas. Não, você não tem a luz do sol, da lua, você não consegue enxergar, é tudo escuro.
depende das regiões. Quanto mais brutal, quanto mais trevosa, mais essa visibilidade é difícil, mais o ar é irrespirável, pesado, das energias, coaguladas das criaturas sofredoras que vivem naquele ambiente. A gente faz o ambiente, cada um vive. O ar, o ambiente, ele é plástico, se amoldura o pensamento aos sentimentos daquelas criaturas. Quanto mais sofredores, mais o ambiente é trevoso e o ar é respirável e difícil. Tive a impressão, disse De Luiz, de que é o piche gaseificado, ou seja, era tão pesado o ar, é como se fosse aquela nuvem negra ali, quando se respira, a visibilidade é zero. Era um elemento preponderante naquele semblante, naquele ambiente. Portanto, era uma região de sombras terríveis, de trevas, muito difícil. Muito bem. Em derredor, proliferavam soluços e precações, súplicas, ou seja, eles estavam no caminhozinho e ao derredor, choro, soluço, dor, súplica, pedido de ajuda. Escutava as criaturas sofredoras, que era um ambiente de profundo sofrimento. Mas a pequena lâmpada que Abelardo agora empunhava auxiliava-nos para seguir o caminhozinho. Não se permitia chegar senão o trilho, só o caminhozinho. O ar era tão pesado, escuro e tão difícil, só conseguia chegar o pequeno trilhozinho, não conseguia ver nada de lado, onde os soluços, as imprecações estavam acontecendo. Estreito, o trilho estreito que nos cabia percorrer, só via o caminhozinho. Fim de alguns minutos de marcha, atingimos a construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermos atenciosos. Era uma espécie de um hospitalzinho na região das trevas, região de dor e sofrimento. Aulus explicou-nos que ali, diante de um hospital de emergência. Ora, por que de emergência? E nós já vimos isso em outros livros, lá no Mensageiros, lá em Obreiro da Vida Eterna, e por aí vai, Libertação. Normalmente, nessa região de sombras, existe sim os pontos de emergência, os pontos de assistência, onde as criaturas são libertadas daquelas regiões que são retiradas do sofrimento, recebe a primeira assistência. É importante. É uma espécie de um posto de urgência, né? De urgência, você é tratado imediato e depois, dependendo da sua situação, é encaminhado para um hospital mais adequado, para reencarnação, por aí vai. Um hospital de emergência dos muitos, disse Aulus, que se estendem a regiões purgatoriais. Diz lá André Luiz, no livro Mensageiros, que na região de sofrimento e dor, a cada 50 quilômetros tem um posto, pelo menos, um posto de assistência, e normalmente são postos avançados das próprias colônias espirituais. Lá ele fala em Campo da Paz, que é um posto de socorro, mas que ela é ligada à colônia espiritual Campo da Paz. Então, um ponto avançado, como o nosso lar tem vários pontos avançados também. Tudo pobreza, quando eles começam a falar do ambiente. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Este é meu templo atual de trabalho, disse Abelardo, o marido de Dona Célia, que estava orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Ele estava feliz por estar sendo útil, mesmo naquele ambiente de dor, sofrimento e angústia, naquela região terrível, mas ele estava sendo útil. Mostrava o estágio de transformação que ele vivia orgulhoso, mesmo fazendo um trabalho de vigilância de entidades loucas, etc. Mas ele está feliz da vida por estar sendo útil, né? O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós cumprimentados. O diretor daquele pequeno hospital veio cumprimentar. Pediu desculpas, porque eu não pude acompanhar ele no atendimento. Porque a casa, disse o irmão Justino, estava cheia, repleta de doentes, de psicopatas. Olha que coisa interessante. E aí mostra onde essa casa estava colocada. Se existia só psicopatas, se existia cheio de psicopatas, é porque efetivamente aquele ambiente onde ele estava era onde trevas, de profunda dor e sofrimento. Porque cada um está onde na verdade é atraído, né? Então se aquela região era um perfil que mostrava psicopata, mostrava o perfil das criaturas que estavam ali internadas, né? Se na verdade as criaturas que estavam sendo alocadas, a maioria é psicopata, porque aquela região onde estava o hospital era a região de profunda dor e sofrimento, de angústia, né? Foi a região mais leve, não se estaria cheio de psicopatas, né? E eu lembrei lá do livro, no capítulo 16 do Mensageiro, lá em Campo da Paz, que é exatamente o posto que é um ponto avançado, que Alfredo dirige, o esposo de Ismalha, está lá no livro, no capítulo 16 de Mensageiros, é também um local que é colocado na região de sombras e de sofrimento e dor, repleto de criaturas em um estado muito difícil. Ele mostra lá um galpão imenso, onde centenas de criaturas estão lá no estado lastimável, lamentável,
É exatamente essa ideia. Eles vêm, passam um processo de primeira assistência e depois são encaminhados para outros locais, para reencarnação, ou para tratamento, ou dos hospitais mais qualificados, dependendo do estágio de cada um. Então, está lá dito. Então, quando ele falou que era psicopata, é para dar uma ideia do perfil e o local onde está, para a gente já fazer um link lá com informação das outras obras, né? Desencarnados, e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. O justiça, olha, infelizmente aqui no hospital está cheio de gente com situação muito difícil. Eu não posso, infelizmente, acompanhar vocês, né? Não posso, infelizmente. Mas fiquem absolutamente à vontade para agir em liberdade. Sabiam que, na verdade, estavam eles acompanhados no espírito de escola, que era exatamente Paulo, né? Ele tinha compreensão disso pela energia que ele emanava, e os espíritos têm essa compreensão. A desarmonia, disse aí, a André começar a narrar o ambiente desse pequeno hospital. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude suportar meu espanto. Ou seja, como é que se pode tratar alguém numa situação como essa? Como é que pode ter um hospital numa circunstância dessa, com tanta pobreza, com tanta miséria, com tanta desgraça? Né? Como costar ajustar alguém, recuperar alguém num ambiente atormentado quanto aquele? Aulas, então vem socorro. Essa informação, volto a dizer, eu sempre digo isso para entender. É óbvio que certamente André Luiz, que já viveu, passou por situações semelhantes em outras obras, já sabe, mas ele sempre ressalta essas perguntas visando um esclarecimento a nós que vamos ler a obra. Isso que é muito importante. Mas, escuta, como é que pode recuperar alguém numa situação como esta aqui? Então, a aula fica, olha, contudo, tenha calma, vou explicar. Importa reconhecer que esse pouso aqui é refúgio desesperado, ou seja, é o primeiro ponto de apoio. O camarada é trazido da região de trevas, é trazido até aqui, recebe o primeiro socorro, para depois se encaminhar para outros pontos. Né? Olha, para aquele dia. Segunda reação que apresentam, possibilidade de melhora ou não, são conduzidos de pronto, de imediato, a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição que procede. E aí uma explicação importante. Lembram que quando Libório fora assistido, lá incorporado lá na casa espírita, ele estava vampirizando a irmã o tempo todo colado com ela, num processo de simbiose terrível, ele foi retirado de lá. Como ele foi retirado de lá, foi mandado para esse local. Por que esse local? Um local para doente, para psicopata, uma situação como estava, de profundo sofrimento. Ele está aí temporariamente. Ou, na verdade, são encaminhados, depois dessa primeira assistência, para lugares estabelecidos, estabelecimento para se melhorarem, ou regresso à linha de aflição do processo. Como assim? Está dito lá no mensageiro, etc., que às vezes as entidades, o processo é tão perturbador que, mesmo resgatados das regiões de profunda dor e sofrimento, eles terminam fugindo e voltando para lá, porque eles continuam a receber as energias mentais das entidades que os escravizavam. E às vezes é tão forte isso que ele não resiste, termina escapando, voltando para onde estavam. Sintonia, não consegue se modificar, se renovar. Quem lembra do livro Nosso Lar, lembra daquela moça que era sobrinha de Lísias, que fugiu de Nosso Lar, naquele paraíso, para queria voltar para a terra, onde estava o noivo, e terminou ficando no umbral. Vocês devem lembrar do livro. É mais ou menos assim. Sintonia, mas todo aconselhamento de Dona Laura, mãe de Lísias, de um próprio André Luiz, não teve jeito, ela voltou uma situação lastimável. Aqui, disse Aulos, apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Você vem para cá para o primeiro atendimento. Alcançáramos o leito simples em que Libório, a criatura que fora incorporada lá na casa espírita e que Abelardo vai pedir socorro, estava de olhar esgazeado, como fosse um louco, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Ele estava longe, nem lá não estava interessado, não estava perto, estava num processo de perturbação profunda, né? Enxergavam-nos impassíveis, ele não tinha uma reação que estavam ali próximo, não. Exibiam o semblante dos loucos, tá? Completamente razoados, equilibrados, louco, distante. Quando transfigurados por ocultas flagelações, o pensamento dele estava distante, não estava ali, estava pensando em angústias outras, estava recebendo, estava emanando energias muito difíceis, e estava recebendo, vai vir um pouco mais na frente, recebendo angústia de longe, somatizando tudo isso. Um dos guardas, dentre nós, e como com o Abelardo, esposo da nossa Celina, que eu não é trazido
A internação denotava crescente angústia. Trazido de onde? Lá da casa espírita, quando fora incorporado, foi que fora doutrinado e trazido para aí. Então, a angústia. Desde que ele chegou, continuou angustiado demais. Essa angústia devia ter uma ligação com uma situação que o levou a ser assistido à casa espírita. Muito bem. Aos fez uma ausculta, ouviu, olhou certamente a tela mental dele, paternalmente, em seguida falou: o diagnóstico é o seguinte: o pensamento da irmã encarnada, que o nosso irmão vampiriza, ou seja, lembra que ele foi retirado no processo brutal de vampirização com Sara, que é encarnada e que estava numa muito mal, que fora a casa espírita pedir socorro para ela, né? Mas ela continuava mandando as energias deletérias para ele. Ela atormentando ele. Olha, é um processo mútuo de obsessão. Olha que coisa impressionante. E aí é uma coisa peculiar dos processos de vampirização, porque nos processos de vampirização, como expliquei, normalmente há uma sintonia muito forte, eles gostam das mesmas coisas, sentem os mesmos prazeres, as mesmas coisas. Então, quando retira um, o outro sente falta. Olha que coisa impressionante. Olha aí, né? Ó, está presente nele ó, o pensamento da irmã, que se ela acompanha encarnada, que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando. Lembra da situação? Está explicado lá no capítulo 6 e 7, só relembrando a vocês. Libório, ele desencarnou muito jovem, há cerca de 5 anos. E ele era um cara complexo, difícil, perturbador, etc. Amava profundamente essa senhora, essa Sara. Desencarna, e volta à companhia dela como espírito, passa a vampirizá-la, sugar as energias dela, tanto que ela está muito doente, porque ele suga todas as energias dela. Não porque tem ódio dela, não. Ama ela, mas não tem a compreensão que está fazendo mal a ela. A pessoa que está vampirizando não tem a compreensão do desejo de fazer o mal, não. Então, o desejo de estar junto, está sugando, vê as mesmas coisas que ela está vivendo. Gosta das mesmas coisas, ouve a mesma coisa, utiliza a boca dela para falar, ou o ouvido para ouvir. É como se fosse a mesma criatura. Então, perturba, ela está profundamente perturbada. Né? Quando ele é retirado dela, ela continua sentindo a falta dele. Eles se completavam, eles mutuamente se perturbavam, retroalimentavam-se dos sentimentos. Olha aí. Achavam-se ambos sintonizados na mesma onda, gostam das mesmas coisas, têm o mesmo gosto, mesmas coisas. Né? É um caso de perseguição mútua. Um está lá junto com o outro, um se beneficiando das energias do outro, deletério, ou se perturbando mutuamente, eles estão perturbados, né? Os benefícios recolhidos no grupo, ou seja, ele foi assistido lá, o grupo foi assistido, foi tratado, foi aplicado o passe, Libório, foi aplicado o passe, etc., chorou, tarará, foi conversado, o doutrinador conversou com ele, etc., recebeu o benefício, mas chegou aqui, com as energias que estavam vindo dela, perturbou-se de novo. Estão agora eclipsadas pelas sugestões arremessadas de longe. Ela mandando as energias deletéria, cobrando dele coisas, e ele recebia onde ele estava. Olha que impressionante. Temos aqui, aleguei em cima de perfeito, e que verificamos comumente na Terra, no setor da mediunidade torturada. Não é assim? A mediunidade torturada exatamente, todas as criaturas que recebem processo obsessivo, subjugação, etc., as graves, são médicos que estão recebendo as energias, recebendo as intuições daquelas criaturas, são médicos, mas são mediunidades torturadas, não é mediunidade equilibrada. O cara é agente dos processos graves, recebe a identidade infeliz, e é um processo terrível de obsessão grave, pode levar à morte. Diz, olha, esse caso aqui não parece com outros que eu já vi, diz André Luiz. Médios existem, diz ele, que aliviados dos vexames que recebem por parte das entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente. Embora o nosso mais sadio propósito de libertar. Era o caso dela. A moça da Sara foi lá na instituição espírita pedindo socorro. O espírito foi retirado dela, foi incorporado, assistido, etc. Mas, quando ele foi encaminhado para a instituição, como está nesse hospital, ela sentiu a falta, querendo se religar imediatamente. Como ele está sendo assistido, ela está sentindo a falta, reclamando da presença dele. Foi até onde ele estava. Olha aí, vamos ver se ele vai na frente. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificam as disposições espirituais, os dois, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime de escravidão mútua, e dois se escravam do outro.
em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. E aí, o caminho nós já vimos, é um processo complexo, não existe mágica nesse processo. Quem está num estado como esse vai ser um tratamento a longo prazo. Quando um começa a modificar o outro automaticamente, que o bem que se faz começa a chegar ao outro. E começa a haver uma perda de contato. Quando você muda a sua faixa vibracional, você vai se desligando. Até quando a faixa muda completamente, você se desliga, porque você perde a sintonia. Se vocês lembrar lá no capítulo 5 do Missionário da Luz, também é um caso muito parecido com esse aqui, que é muito interessante, que fala, o Missionário da Luz fala dessa situação de escravidão mútua de obsessores e obsidiados, que se nutrem da emanação mental um dos outros. Está lá no livro Missionário da Luz, que vale muito a pena dar uma olhada lá, que mostra uma situação semelhante a essa, onde há essa dependência um do outro, né? Causando essa escravização mútua. Enquanto não há reforma íntima, não há transformação, quando não sente a necessidade de renovar, de se transformar, não vai acontecer essa modificação. Fica sempre um dependendo do outro, enquanto não houver essa renovação, né? Temem a separação, tanto ele, Sara, quanto Libório, separação, pelos hábitos cristalizados. Ou seja, eles têm os mesmos gostos, gostam das mesmas coisas, têm os mesmos hábitos. Quando um tem a companhia do outro para vivenciar aqueles momentos, aquelas coisas que gostam, a mesma coisa, os mesmos mau gosto, enfim, você está falando do outro, em que se associam segundo os princípios de afinidade. Está cristalizado, que é as mesmas coisas que você fica, aqui na sua mente não muda. De afinidade, né? Segundo os princípios de afinidade, das coisas boas e coisas ruins, no caso, das coisas ruins. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que ele desejamos. Ou seja, foi tratado ela, aplicado o passe, aplicado ele, incorporando, sendo doutrinado, etc. Os dois foram tratados, mas o processo de melhora não acontece, não é mágica, não é assim, de uma hora para outra. É um processo que pressupõe a mudança de um e de outro para que gradativamente comece a libertar um do outro. O doente, Libório, fizeram-se mais angustiado, ou seja, o quadro dele chegar, começou a piorar, mais pálido, né? Por quê? Porque ele fora retirado dela, perdeu aquela companhia, aqueles sentimentos, começou a sentir mal, sentia a falta das coisas que tinha quando estava do lado dela. Parecia registrar uma tempestade interior, piorando, pavorosa, em coerção, está sentindo uma influência dela. Tudo indicava a vizinhança da irmã, ou seja, quanto mais ela em espírito, que era noite, né? Está à noite, ela se desdobrou e foi procurar ele. Veja, a situação é tão dramática dela e mostra um espírito ainda profundamente infeliz, como é o caso dela. Se ela não fosse infeliz, não estaria acompanhando um espírito feliz como ele. Não tinha a mesma sintonia. Que ela saiu de lá e foi até a região das sombras buscar onde ele estava. Olha que coisa impressionante. Foi entrar naquela região de sombras, porque ela era uma criatura infeliz que foi atraída pela infelicidade dele. Tudo indicava a vizinhança da irmã, que lhe apoderou da mente. Ela tinha o controle da mente dele, ele tinha da dela. Simbiose perfeita, né? Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Quanto mais ela se aproximava dele, mais sentia a presença, mais essa aflição aumentava, a necessidade da presença dela, né? Mal acabaram a aula de formular esse prognóstico, que na verdade era a ausência, que ele está, a ligação de eles, a pobre mulher, desligada do corpo, Sara, físico, pela sensação do sono, desdobrada, apareceu à nossa frente, onde ele estava, reclamando feroz. Mas Libório, Libório, por que se ausentaste? Ela foi à casa espírita pedindo exatamente socorro. Quando foi retirado, ela não conseguiu se ausência, foi reclamar porque ele se ausentou dela. Eu imagino. Não, não me abandone, Libório. A pessoa, coisa grave, né? Por que, ele, por que você se ausentou? Não me abandone. Regressemos para a nossa casa. Vamos comigo, volte para lá, atende, venha, vamos comigo. Vamos voltar para lá agora. Volte para a minha companhia. Olha que coisa impressionante. Como a simbiose era impressionante. A sintonia dele era violenta. Que vemos, disse Lário, intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite lá na casa espírita pretende isolar das más influências? Ela foi lá pedir ajuda para se livrar, que ela estava doente, quase morrendo para influência espiritual. Não foi, ela foi pedir para livrar de uma influência? E Aulo disse, E por quê? Ela afirmou, sim, é isso mesmo, meu amigo.
Deus de bondade, disse ele, mas não está, Hilário, não está ela interessada no reajuste da própria saúde? Pô, se ela foi lá em busca de ajuda, não está interessado? Não roga socorro à instituição que frequenta? Não foi a casa espírita buscar socorro? Isso é o que ela julga querer, disse Aulus. O estágio é muito forte de ligação entre eles, cuidadoso. No íntimo, alimenta-se dos fluidos enfermiços, doentes, infelizes, dele, desencarnado, e apega-se a ele instintivamente. Gostam, uma dependência um do outro, gostam das mesmas coisas, sentem os mesmos prazeres, as mesmas loucuras. Né? Milhares de pessoas são assim, disse Aulus, vivem nesse processo. Por isso que os processos de obsessão são tão comuns. Por isso que os processos de vampirização são mais comuns do que imaginamos, porque normalmente não é o ódio que tem um do outro, não, são as afinidades. E a pessoa desencarna, não sabe que está voltando para depender dela, sugar as energias, está prejudicando ela. Não, eles têm amor. Olha aí. Como, na verdade, a criatura está sendo vampirizada, ela não vigia, ela não tem a elevação a se livrar das suas angústias, não ora e vigia, como diz Jesus, vigiar e orar, tem que ser um mantra na vida da gente, cria conexão. E até chama, reclamando. E a criatura está vindo voltando. Registram, registram doenças de variadas matizes de Ciaulos e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. E aí eu lembrei de uma história muito interessante que está lá no capítulo 44 dos Mensageiros, que vale muito a pena é, 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 ver, que é exatamente a história dos hipocondríacos. Os personagens dos hipocondríacos só pensam em doença, só falam em doença, só falam em doença, só falam em doença, só falam em doença e só vivem doente. Por quê? Porque eles atraem a doença. Se ele vai receber um tratamento que fica bom, ele quando vai na doença, quando a doença termina o organismo, a sendo agredido pela mesma doença que volta a se alojar. É impressionante. É uma necessidade dessas criaturas só falar em doença. É um processo muito grave. Eu conheço várias pessoas assim, infelizmente, né? De hipocondríaco, né? Dizem-se prejudicadas pela doença inquietas. Todavia, quando lhes subtrai a moléstia, a doença, de que se fazem portadoras, sentes vazias, padecentes, coitadinhas, né? Provocando sintomas de impressões com que evocam a doença de novo, as enfermidades, e se exprime de novo em diferentes manifestações da doença, auxiliando-os a cultivar a posição de vítimas, da qual se compraz. É o famoso complexo de coitadinho, né? Ah, coitadinha de mim, mas coitadinho, só fala de doença, só fala de doença, só fala de doença, só vive doente. As pessoas atraem, porque na verdade é o contrário. A doença é um estado de felicidade, de alegria, de paz, de achar que está tudo bem, mesmo diante das provações, mas está lá altruísta, com vontade de melhorar. Se você se entrega à doença e vira fã da doença e só fala da doença, a doença vai sair de você. É um estado da alma. Esse é um problema, né? Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão, disse ele. Também, mesma situação. Obsessor, totalmente a vampirização, gosta da menstruação do vampiro, sente a falta dele, como é o caso de Libório e Sara. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros, sob vigorosa fascinação mútua, um fascina o outro, né? Até que o centro de vida mental se lhe altere. Quando se altera, se começa a se renovar, se transformar. O outro, se não se alterar também, perde a conexão. Perder a conexão, tira a tomada, o processo se acaba aí. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Né? A dor ensina a gemer, diz a situação, às vezes a situação é tão limítrofe, às vezes uma situação dramática, uma doença barra pesada que você tem e você se toca para você mudar. Às vezes acontece isso, né? Um tombo grande faz você ter mais cuidado na sua caminhada, mais ou menos assim. A esse tempo recém-chegada, Sara conseguia abeirar-se onde ele estava, de Libório, mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível insatisfação. Quando ele sentiu a presença dela, sorria. Ele agora, a maneira de uma criança contente. Ah, chegou aqui minha companheira, feliz da vida, identificando, porém, a presença dessa dona Celina, que estava ao lado, a médium, o espírito da médium, a infeliz bradou, colérica. Mas quem é essa mulher? Disse ele. Me diz quem é essa mulher. Diga você ali embora. Quem é essa mulher? Diz aí. Nossa abnegada amiga, médium desdobrada, a esposa Abelardo, avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã querida, acalme-se. Embora está fatigado, está cansado, enfermo, doente, ajudemos a repousar, se acalme, se tranquilize. Mas Sara
Não lhe suportou o olhar doce e benigno, mostra o estágio dela de bastante espírito, bastante difícil e trevoso. E longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo que se associara, enseguecida de ciúme, com ciúme da presença de Dona Celina, gritou para o enfermo palavras amargas, esculhambou o pobre Libório, que não seria lícito nem dizer as palavras que ela disse, né? Mas seu isso, seu aquilo, xingou ele de como foi tipo, porque achou que Dona Célia era uma outra mulher, com ciúme danado, outra mulher na vida de Libório. E abandonou o recinto em desabrigada carreira, voltando para onde ela estava, onde estava o corpo dela, né? E é interessante a gente entender isso, né? Interessante a gente entender isso, né? Como se dá essas questões das afinidades. Lembre que ela, Sara, foi à casa espírita receber assistência e Dona Celina estava lá. Ela viu Dona Celina, mas o ciúme foi tão violento quando ela viu na presença de Libório que achou que era uma companheira nova de Libório, que ficou tão ciumenta que nem sequer conheceu, esculhambou, chamou Libório, sei mais o quê, nem reconheceu que era uma benfeitora, nem conseguiu enxergar que era uma criatura iluminada, nada. O ódio subiu a cabeça, que denota que ela é uma criatura profundamente enferma da alma também, nenhuma dúvida disso, né? Libório mostrou, evidentemente, contrariedade. Claro, a criatura que ele dependia, que estava foi embora, foi contrariado. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo a calma, aplicou energias restauradoras, tranquilizadoras, para poder ele se acalmar. Em seguida, Aulus disse amorável: como vemos, a bondade de Deus é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos, ciúme dela de Sara em relação a Libório, são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, Clara, quando viu Dona Celina, contando sério junto ao enfermo, dá-nos a uma trégua. Ela voltou revoltada, foi embora, criou-se a possibilidade de ser tratado aqui. A outra, se ela viesse toda doce, etc., ia ser mais difícil. Né? Dá-nos a trégua valiosa, de vez que teremos algum tempo para auxiliar ele, Libório, nas reflexões necessárias. Não, meu irmão, ele já tinha sido doutrinado, voltar a conversar com ele, aplicou os passos de calma para ser tratado. Senão ele provavelmente teria voltado com ela, se não fosse essa questão. Então, esse gesto de desequilíbrio dela ajudou até, disse ele, nesse processo. É a bondade divina que esse fato foi talvez a solução encontrada para que ele pudesse ser tratado ali e se aquietasse, né? Quando acordar, disse Aulus, no corpo canal, pela manhã, a senhora, né, dona Sara, nossa pobre amiga, lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ela encarnada e desencarnada, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões, assim houver o prazer. Ela, será que tá, não tá com outra pessoa? Porquanto cada um vê nos outros aquilo que traz em si mesmo, não é assim? A gente só consegue chegar àquilo que nossa mente alcança, né? O ciúme, algo assim. Luz seria mais difícil, porque ela não tem essa luz ainda, né? A gente dá o que tem, né? Sim, é isso mesmo. Abelardo estava satisfeito. Por que Abelardo está satisfeito? Porque Abelardo era exatamente o guardião dele. Foi ele que levou o Libório para assistência, foi ele que trouxe até o hospital, ele que era o vigia daquela situação. Então, estava satisfeito porque o trabalho de assistência a Libório foi resolvido. Acariciava, acariciava, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Abelardo, o esposo da Ancelina. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra, disse Hilário, bem impressionado, e reconheceu o serviço incessante em toda parte. Ou seja, o trabalho incessante de Deus, Deus ajuda, Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz, em qualquer lugar, não importa se nas resplandecências celestiais ou nos fossos de lama, nos abismos de dor e sofrimento. Sempre a presença de Deus estará, né? Essa intercessão sempre acontecerá. Como diz André Luiz, não há alguém infeliz que não tenha um mais feliz que ele que o ajuda e assiste em nome do Pai. Isso é fantástico, quem está vendo exatamente aqui. É isso que, na verdade, Hilário está ressaltando, né? Na vigília, no sono, na vida ou na morte, haverá sempre alguém em nome do Pai assistindo a um de seus filhos. Respondeu Aulo, sorrindo. Sim, a inércia é simplesmente ilusão, meu filho. Não existe inércia. E a preguiça é fuga, que ali pune com as aflições da retaguarda. Ou seja, temos sempre que colocar o nosso coração a serviço do próximo, que esse é o trabalho. O trabalho edifica, renova, transforma
e quem mais assiste, quem mais beneficia o próximo, será o mais beneficiado. Mas nossa tarefa estava, por agora, cumprida. A tarefa que temos que fazer, que é socorrer e Libório, né? E por isso afastamos-nos. Cumprida a missão, voltamos. Todos. Dona Celinha, Célia voltou com sua esposa e tudo. Daí, em instância, despedimos-nos, prometendo aulas, reencontrarmos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte, quando um novo trabalho acontecerá, onde será fontes fantásticas de aprendizado para eles e de pegar também apontamentos para trazer para nós essa maravilhosa obra. Meus amados irmãos, quantas informações importantes. Queria demais agradecer a companhia generosa de vocês. Se tiver alguma pergunta, por gentileza, façam. E queria demais agradecer a presença de vocês, desejar uma ótima noite, uma semana de muita luz e o convite para juntos nos encontrarmos na próxima quarta-feira, se Deus quiser.